Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa comunidade PEIF, comunidade essa que foi criada no intuito de professores ajudarem professores para o concurso público da Prefeitura de São Paulo para a vaga de PEIF, que foi autorizado pelo prefeito Ricardo Nunes, né? Nós estamos aqui estudando, já essa é a 17ª aula, e é o ECA, né? Todos os dias, cada dia da semana é um tema. Segunda-feira foi LDB, hoje é ECA, amanhã será BNCC e cada dia da semana é uma coisa. Você pode acompanhar pelo canal aí, né? As aulas. Essa já é a nossa aula 17. E para quem faz parte da comunidade, está no grupo do WhatsApp, né? Tem essas aulas em PDF, tem mapa mental, tem questões, né, de fixação, e aos sábados também tem a revisão em PDF, o mapa mental da revisão, mais 25 questões da revisão, tá bom? Então, é uma comunidade feita para professores que não têm muito tempo, que já estão aí atuando muitas vezes na rede conveniada e querem essa oportunidade de passar no concurso, porém não tem tempo de organizar os estudos. Então, eu organizei aqui os estudos de uma forma que seja fácil, né, de compreensão, e vou fazer vídeos curtos para ajudar aí o pessoal, tá bom? Então seja muito bem-vindo e vamos à nossa aula de hoje, que é a respeito do ECA, né, artigos 98 a 102, tá? O objetivo dessa aula é compreender quando as medidas de proteção são aplicadas, conhecer as principais medidas previstas no ECA, entender o papel da escola diante de situações de vulnerabilidade, relacionar o tema proteção integral, analisar questões reais da FGV relacionadas à garantia de direitos. A FGV foi a banca do último concurso da Prefeitura de São Paulo para o cargo de PEIF, tá? Então, nós vamos começar a ver as questões da FGV. Identificar como a banca cobra o tema de forma indireta. Introdução à doutrina da proteção integral. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, adotou a doutrina de proteção integral. Isso significa que toda criança e adolescente é sujeito de direitos, é prioridade absoluta e é uma pessoa em desenvolvimento. O que é isso? O sujeito de direitos é titular de garantias fundamentais e cidadania. Prioridade absoluta deve receber atendimento preferencial em políticas públicas. Pessoa em desenvolvimento com peculiaridades que exigem cuidado e proteção especial. Quando algum desses direitos é ameaçado ou violado, o ECA prevê a aplicação de medidas específicas para proteger a criança ou adolescente. Essas medidas elas estão previstas principalmente nos artigos 98 a 102, tá? Então vamos lá, aqui tópico 1, né? Quando as medidas de proteção são aplicadas, segundo o artigo 98 do ECA, as medidas de proteção são aplicáveis, né, sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado. Por exemplo, quando uma criança permanece fora da escola por falta de vaga na rede pública, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. Um exemplo, situação de negligência, abandono, violência doméstica e intrafamiliar, tá? Então, quando, né, mais é aplicado, em razão da sua própria conduta. Por exemplo, situações de autoexposição a riscos que coloquem em perigo o seu desenvolvimento pleno. Uma pegadinha aí que pode cair nos concursos é que a medida de proteção é uma punição. Não é, tá? A medida de proteção não é uma punição. Ela possui um caráter exclusivamente protetivo e pedagógico e é uma garantia de direitos, ok? Passando agora aqui para o tópico 2, principais medidas de proteção, artigo 101 do ECA. As medidas mais cobradas em prova são encaminhamento aos pais ou responsáveis mediante termo de responsabilidade, orientação, apoio e acompanhamento temporário, matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental, inclusão em serviços e programas comunitários ou oficiais de apoio à família, criança e adolescente, requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico em regime hospitalar ou ambulatorial, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos, acolhimento institucional, inclusão em programas de acolhimento familiar. Uma atenção especial que é o acolhimento institucional, tá? É uma medida excepcional, aplicada apenas quando esgotadas outras alternativas, né? Uma medida provisória visando a reintegração familiar. Não substitui a família definitivamente.
É uma das maiores pegadinhas explorada pelas bancas do concurso. E aqui a gente vai indo para o tópico 3, o papel da escola na garantia de direitos, né? Tópico 3, o papel da escola diante da vulnerabilidade, né? A escola não aplica medida protetiva. Essa competência pertence aos órgãos da rede de proteção, Conselho Tutelar, Poder Judiciário, etc. Qual é a responsabilidade da escola, então? Identificar, né, perceber sinais, situações de risco ou vulnerabilidade, registrar, documentar dados, fatos de forma objetiva, acolher, né, oferecer espaço seguro, receptivo para o estudante, comunicar, informar a equipe gestora do estabelecimento e articular, atuar em sintonia e articulação com a rede de proteção social, certo? Exemplo prático da rotina escolar aqui: uma professora percebe faltas frequentes, sinais de negligência física ou alteração brusca de comportamento em um aluno. A atitude correta é registrar, comunicar à gestão e acionar a rede de proteção quando necessário, né? Aqui uma pegadinha que pode cair na prova, né? O professor investiga ou tenta resolver a situação sozinho. Não, o professor não investiga nada, não tenta resolver nada sozinho. A escola atua integralmente em rede, né? Integradamente em rede, respeitando os fluxos oficiais. Então, o professor percebe algo, ele registra, documenta, né? Conversa com a gestão, que se for preciso vai passar aí para um órgão competente, né? Que provavelmente conselho tutelar ou algo assim, tá certo? Tópico 4, proteção integral, currículo da cidade e educação. Um dos direitos fundamentais garantidos pelo ECA é o direito à educação. Nas provas da FGV, esse tema é abordado através dos eixos: acesso, permanência, inclusão, combate à evasão e antidiscriminação. O currículo da cidade de São Paulo dialoga diretamente com esses princípios ao defender a garantia de direitos, a equidade, o combate a discriminações, a valorização das diferenças e a participação ativa dos estudantes, tá? Questões reais que pode cair aí no FGV, né, analisada, nos cadernos do concurso PEIF, tipo 1, branco, verde, tipo 2, a FGV não cobra a letra fria dos artigos 98 a 102. Ela cobra os conceitos de forma contextualizada e indireta, focando em garantia de direitos, inclusão e permanência, entendeu? Então, assim, ela não vai falar no artigo tal, fala isso, isso, não. Ela vai dar uma situação, né? E você vai falar a forma como deve se proceder nessa situação, né? Sempre uma situação, um problema que ela vai dar para você resolver. Então, pense nisso, né? Então, é importante entender aí a legislação, né, certinho, para conseguir responder de forma adequada na hora da prova. Aqui a gente tem uma questão da última prova do caderno tipo um branco, né? Questão 18, a questão 19 do caderno verde ou a 20 do caderno amarelo, né? Para a implementação da política de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, é necessário que todos os profissionais da educação atuantes nas escolas se responsabilizem pelo atendimento de cada estudante, público-alvo da educação especial. As opções a seguir apresentam recomendações do Conselho Municipal de Educação para as unidades de ensino sobre a implementação da política de educação especial, à exceção de uma. Assinale. A. Promover espaços de troca sobre educação inclusiva, bem como a articulação entre professores, profissionais de apoio e famílias, tá certo? Essa questão tá certa, né? B. Especificar no projeto político-pedagógico as ações para a garantia do acesso, permanência, participação plena, desenvolvimento e aprendizagem do público-alvo da educação especial. Ok, isso daí tá também dentro da BNCC, né? Dentro da LDB, então sim, está certo. C. Propiciar momentos e espaços de formação da equidade e dos colegiados de participação, oportunizando a reflexão sobre os direitos humanos e o respeito às diferenças. Está super certo, né? D. Solicitar que os professores acompanhem pessoalmente seus estudantes com deficiência ao atendimento educacional especializado. E. Assegurar a matrícula de todos os estudantes como direitos inalienável, sendo vedada qualquer forma de discriminação
ou cobrança indevida para sua efetivação. Tá bem sucinta, né? Bem sucinta, sim. Então, aqui a resposta errada, que é a D, solicitar que os professores acompanhem pessoalmente seus estudantes com deficiência ao atendimento educacional especializado. Então, os professores, né, esse negócio de pessoalmente aqui que tá pegando, tá, gente? Porque realmente os professores vão acompanhar os seus alunos, né? Mas não é só o professor sozinho, né? Tem toda a comunidade escolar, como já vimos aqui nas outras questões, até que estão certas. Toda a comunidade escolar, ela acompanha esse aluno, né? Vamos fazer a análise da questão aqui, né? A alternativa D é o que está incorreto, pois desvirtua a função do professor regente do serviço de AEE, né? Note como as demais alternativas reforçam matrícula inalienável, não discriminação e permanência, pilares da proteção integral do ECA. E agora a questão 28, caderno 1, também em branco, né? A legislação prevê, desde a Constituição Federal de 1988, o direito à educação para toda a população, inclusive para aquelas pessoas que não tiveram acesso à escola em idade apropriada, na infância ou na adolescência. A recomendação CME 03 de 2021 retomou o tema e estabeleceu uma série de propostas para a garantia do direito à aprendizagem, com base na flexibilização da organização escolar, do planejamento curricular e do uso dos tempos e espaços, de modo a favorecer o tripé acesso, permanência e aprendizagem com qualidade. Assinale a opção que identifica corretamente uma das propostas de recomendação citada para combater a evasão e a defasagem idade série. A. Espaços educacionais alternativos e acolhedores são limitados à sala de aula ou à escola, desde que planejados no interesse da aprendizagem e do desenvolvimento dos estudantes. O que está falando? Que esses espaços educacionais alternativos, eles são só da escola, de uso só da escola, né? Limitados à sala de aula ou à escola, desde que planejados, estejam no planejamento, né? Tenham interesse de aprendizagem, né? Intenção de aprendizagem e do desenvolvimento dos estudantes. Isso aqui tá certo, né? B. Reclassificação dos alunos por ciclo, avançando automaticamente a trajetória do estudante, com base na média ponderada entre idade do educando e tempo de permanência na escola. C. Reunião quinzenal com as famílias. Para quê, né? D. Relatórios mensais da equipe gestora. E. Visitas residenciais frequentes como pré-requisito para permanência. Meu Deus. Ai, análise da questão. A FGV avalia a FGV avalia soluções práticas pedagógicas para o combate à evasão e garantia de permanência sem exigir decoração de artigos legais. Olha só, né? Então, é o que eu tinha falado anteriormente. Ela vai te dar uma situação problema e você, dentro da legislação que você estudou, vai resolver essa situação problema. Então, aqui, para permanência, né? Para favorecer aqui o tripé de acesso, que é permanência, aprendizagem com qualidade, né? Então, a gente faz o quê? Esses espaços educacionais alternativos acolhedores são limitados à sala de aula e à escola, desde que planejados de interesse e aprendizagem. Essa questão A está correta, as outras, por sinal, estão erradas, tá bom? Vamos continuar, então. Nesse slide vai ter 5 questões, tá? Sobre o conteúdo estudado de hoje. São questões fáceis, tá? São questões bem tranquilas, para fixação mesmo. Vocês pausem o vídeo, tentem responder, anotem as respostas e em seguida tem o gabarito comentado. Eu não leio essas questões com vocês por questão de tempo, porque o intuito é que esse vídeo seja rápido, tá? E que você consiga estudar com pouco tempo. Então, gente, aqui, olha, o que a gente estudou hoje é artigo 98 do ECA, né, que são as medidas protetivas aplicadas quando os direitos forem ameaçados, violados por Estado, sociedade, pai responsável ou pela própria conduta, né, do próprio adolescente, da criança. O artigo 101 do ECA, que é o rol de medidas, né, encaminhamento, matrícula, acompanhamento, acolhimento institucional, excepcional e provisório, né. Então, o papel da escola não aplica medidas, ela identifica, registra, acolhe, comunica a gestão e atua em rede, tá? O perfil da FGV cobra conceitos práticos de inclusão, permanência, combate à evasão, acesso e não discriminação. E aí a frase de ouro hoje da nossa aula é: a escola não aplica medidas de proteção, identifica situações de vulnerabilidades, acolhe
e atua para garantir direitos, tá? Então, fica aqui mais uma aula para vocês, né? Se ficou alguma dúvida, volta o vídeo, ouve de novo, leia novamente, tá bom? O conteúdo, pesquise sobre o tema se você tiver tempo. E a gente vai ficando por aqui. Até a próxima aula.